ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança em cada um de nós, algo de uma criança. Olá, boa noite a todo mundo que está chegando. Deise já tá aí, Denise. Enquanto houver sol, Deise chegando. Boa noite a todos. Olá, Deise. Olá, tudo bem, meu povo? Boa noite. Combinamos até a cor aqui da roupa, hein? Não é? Ó, gente, nós só nos tons terrosos. Isso aí. Vamos dar boa noite a todo mundo. Tem um monte de Ana chegando. É um tema Que bastante... legal, tem um monte de Ana chegando, Fabrícia, Regiane. Sejam bem-vindos. Legal. Então, vou me apresentar aqui, porque tem pessoas que eu não conheço, que não me conhecem. E eu sou Sula Rezende, sou mãe de 2 Marias, e hoje, com muito orgulho, Kid Coach. E a gente veio trazer aqui, né, um assunto bastante do momento, né, que é a questão aí do retorno às aulas, né, essa questão aí do retorno presencial. Aqui na nossa região, a gente ainda está se preparando para esse retorno, né? E a Deise aqui, psicóloga também, Kid Coach, vem trazer para a gente aí um pouquinho, né, das experiências que ela já está passando, que aí na sua região, né, Deise, vocês já estão vivenciando esse retorno, Aqui né? já Já está tem tendo muita aí as escola. consequências desse Sim, retorno. aqui já tem muita escola que abriu, mas algumas não, tá? Então, escola pública, por exemplo, ainda não voltou, aí muitas escolas particulares já voltaram, tá bem misturado aqui. E aí, se você quiser se apresentar um pouquinho para o Então, pessoal. coisa boa. Boa noite, todo mundo chegando aí. Pessoal do Educa entrando, pessoal do Mensagem de Jacareí, Melina, nossa amiga aqui de coach, sejam todos bem-vindos. Bom, eu sou psicóloga há mais de 15 anos, sou coach, né? E apaixonadamente Kid Coach, que hoje é o trabalho que é mais focado, assim, no meu dia a dia, por acreditar, né, justamente no futuro, por acreditar que hoje a gente precisa trabalhar as crianças, né, que estão sofrendo nesse presente louco que a gente está vivendo. A gente sofre também, é claro, mas as crianças, elas sofrem diferente, né? Em algum momento elas estão muito relaxadas, tranquilas, porque não têm noção da realidade do momento. Em outro momento elas têm um desconforto muito grande, que às vezes elas não sabem nem verbalizar, por conta justamente do racional ainda não está tão desenvolvido, mas elas captarem, né, toda essa energia, todo esse reflexo do que a gente está vivendo. Então, trabalho muito focada nisso, e nesse momento de mundo, acho que mais ainda a gente precisa, né, plantar aí a esperança, o futuro e ajudar nossos pequenos desde cedo. E aos pais também, né, Sula, que é outra missão nossa, aliviar um pouco aí a jornada, né, dos pais, que é tão difícil no dia a dia, né? E a gente vê aí esse conflito, né, de gerações, né, porque essas crianças de hoje, né, essa geração aí de 2010 para cá, é uma outra geração, né, eles já vieram aí no mundo digital, né, então para eles o digital e o presencial, para eles, às vezes confunde muito a cabecinha dessas crianças, Confunde né, muito. e para a gente lidar, né, para a gente lidar com essas crianças, a gente tem que ter essa nova abordagem, né, o quanto é importante a gente olhar de uma forma diferenciada para essas crianças de hoje. Sim. Né, e quebrar um pouquinho com o que a gente teve de educação, né, dos nossos pais. E quando a gente partir pensa... para uma nova forma de educação. E quando a gente pensa, né, Sula, por exemplo, eu vejo a minha filha que tem 7 anos e crianças que eu atendo da idade dela. Quando a gente pensa em 2 anos de 7, gente, é muito tempo. E é a vivência que eles, né, estão tendo aí de online. Se ano que vem tudo estiver mais normalizado, eles ainda assim vão ter vivido 2 anos de muito online, de muita ausência social. Por mais que dê uma escapada aqui ou ali, né, que tem hora que a gente não aguenta, mas eles não tiveram uma vivência normal. Essas crianças não estão tendo uma infância como eu e a Sula tivemos. E
isso vai ser diferente, isso vai demandar da gente, né, certos preparos, e é um pouquinho do que a gente veio falar aqui hoje, né? Eu tenho uma de 6 e uma de 3, né? E a de 3, então, ela fica assim, mamãe, eu não sei o que é isso, porque realmente ela não sabe, né? São 2 anos praticamente aí em prisão domiciliar, né? Sim. Digamos assim. É puxado, né? É pesado. Hoje é a live das mães das Marias, né? Aqui também é a Maria Luísa. Aqui é 2 Maria, É, Maria Cecília e Maria coisa Vitória. boa. E Denise entra, não? Denise chega a entrar ou não hoje? Denise Oi? entra com a gente hoje, não, né? Como é que tá? Não, Então não, tá. não. Beleza, então. Não, ela não falou nada. Não, beleza. Então, gente, vamos caminhando aqui, porque o nosso intuito é trazer para vocês algumas coisas. Muitas estão sendo faladas, assim, né? Muitas coisas estão sendo faladas, mas o que a gente está trazendo é algo diferente. A gente está trazendo hoje, primeiro, uma vivência, como a Sula falou, de questões que já estão acontecendo nesse retorno do presencial. E a gente também quer pensar com vocês, então escrevam aqui para a gente nos comentários, que a gente também quer pensar coisas que a gente ainda não vislumbrou e que podem vir a acontecer. A Deise Mello colocou, minha filha tem 2 anos em junho, não conhece a vida sem pandemia. Gente, isso é tão doido. Eu estava atendendo um menino agora, pouquinho, e ele tem um irmãozinho de 3 anos. E aí ele pegou, tá em sessão online, né? E aí acabou a sessão, ele falou assim, deixa eu te mostrar umas fotos minhas de criança. Ele pegou o álbum dele, criança, né? 11 anos. Deixa eu te mostrar as fotos minha criança. E aí ele pegou o álbum dele de bebê. E aí ele falou assim, coitado do meu irmão, ele não teve essas visitas todas que eu tive porque estava na pandemia. E ele estava mostrando fotos de maternidade. Só que o irmão dele tem 3 anos. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas o seu irmão nasceu antes da pandemia. Não, tia, ele nasceu na pandemia, ninguém visitou ele. Eu falei, quantos anos seu irmão tem? Aí ele, 3, né? 3 e alguns meses. Eu falei, então, quando seu irmão nasceu, ainda não tinha pandemia. Aí, tia, claro que tinha. Eles estão, gente, confusos. Para ele, veja, ele estava criando um sentimento, olha quanto isso é importante, sobre perda, sobre pena do irmão não ter tido aquela mesma vivência, ok? Só que não era nem real. O irmão teve visitas na maternidade, sim. Talvez ele não tenha contato com esse álbum do irmão ou qualquer coisa, mas sim, o irmão com 1 ano e pouco já parou de ter as visitas em casa, que normalmente, né, esse convívio que o bebê tem. Então, veja, parte do que ele falou é o sentimento real, mas o fato em si não era real. Eles estão muito confusos. Isso eu estou falando da confusão de um menino de 11 anos, né? Porque eles não têm essa noção que a gente tem de tempo. Então, assim, falta um pouco ele, né, assim, insistir mesmo comigo. Então, a gente vai precisar gerar muito essa clareza. O nosso corpo, né, gente, assim como o nosso cérebro, ele busca o equilíbrio, o conforto, né? A gente fala até da homeostase, que o organismo busca. E com a gente não é diferente. Então, o que acontece? A gente cria uma ilusão de que quando voltar às aulas, de que quando acabar a pandemia, tudo vai voltar ao normal. Mas não vai ser assim. Primeiro, às vezes o normal nem estava tão normal assim, já não estava muito bom. A gente já nem lembra mais direito como ele era. Então a gente se engana, né? Vamos pensar que eu e a Sula que atendemos família. Às vezes a família já nos procurou, já teve um problema lá atrás, às vezes não entrou ainda em processo, começou a pandemia. Quer dizer, ela já estava com questões ali a serem trabalhadas. Só que às vezes a gente esquece, que vem outros problemas, a gente deixa aquele para trás, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Vamos supor, a criança já roía unha. A criança já roía unha, o pai já tinha conversado com a Sula para trabalhar essa questão. Aí veio a pandemia, veio um monte de problema, a gente ficou sem, né, contato nos primeiros meses, e aí não fez nada. Daqui a 3 meses, vai voltar às aulas e vai achar que está tudo bem. Não está tudo bem. E ainda tem o problema do roer unha, que provavelmente não melhorou, só se agravou. E aí você vai falar assim, Deise, mas isso é uma besteira. Depende. Essa criança rói unha e cospe a pelinha e a unha, ou ela come a unha? Porque se ela come a unha, inclusive, ela pode ter uma apendicite e ter uma situação séria de saúde, né? Com risco de cirurgia e tudo mais. Então, gente, o que parece bobo, muitas vezes não é, né? Então, Sula, fica à vontade aí. Vou olhando o que o pessoal está colocando aqui. Você fica à vontade para me perguntar aí também. Ó, a Denise colocou. A contagem do tempo para as crianças é muito concreta. A gente marca os dias da semana com aula e aí ficamos, né? E ficamos de semana. Deve ser fins de semana. Essa marcação não ocorreu. Exato, Denise. Não ocorreu. Ficaram dias iguais.
Isso pra gente que é pai e mãe, para organizar a rotina é difícil, né? Porque, vamos supor, às vezes a gente flexibilizava uma coisa no fim de semana, dormir mais tarde, comer uma besteira. E aí, se os dias ficaram todos iguais, o que aconteceu? Exigiu muito mais da gente manter essa rotina, né, do dia a dia. Tá bom? Bem legal, Denise. Diga, Cilinha. E aí, quando os menores, né, quanto eles sofrem com essa questão aí dos horários, né, de entender, é dia, é tarde, é noite, né, as minhas pequenas aqui ficam, deixa eu olhar lá fora, se é dia, se é noite, né, se está na hora do banho, porque realmente, assim, a gente tem uma rotina, né, tem a sequenciazinha do dia, e o quanto isso já dá um conforto, né, para a criança. Né, em ter esse controle aí do que vai acontecer ou não. E a gente realmente tem algumas coisas que a gente abre exceção no final de semana. E elas ficam perguntando todo dia, já é domingo, já é sábado, que dia é hoje? Né, então a gente tem que já dar essa previsibilidade logo de manhã para saber, hoje é tal dia. Né, para eles terem essa noção. Dia, noite, vira. Sim, eu peguei um calendário, gente, papel. Esse aqui é o meu, que eu estava aqui trabalhando com ele agora. Tá aqui na mão, porque eu estava agendando coisa aqui com o cliente. Mas eu peguei um parecido com esse, mais bonitinho até, e coloquei no quarto da minha filha para ela ir marcando, para ela entender. Porque às vezes, agora, por exemplo, que a gente está, né, um pouquinho mais tranquilo, aí às vezes uma tia que mora sozinha fala assim, vou pegar ela aí para passar uns dias aqui. Aí ela fica contando aqueles dias, porque não tem essa noção, né? Então, isso que a Sula falou é muito importante. Como que a gente pode gerar conforto? Marcando num calendário, por exemplo, etc, etc. Tá bom? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, até de uma postagem que você fez no seu Instagram a respeito, né, do que você está vivenciando já nos seus atendimentos com relação a essas crianças, né, que já estão voltando aí para o presencial, né, como que você já está visualizando aí esses impactos da pandemia. Falo sim. Bom, eu coloquei, né, um vídeo no meu Instagram, depois quem quiser ir lá ver e compartilhar, que fala do que está acontecendo com o emocional das crianças que já voltaram para o presencial. Eu vivi muito essa coisa dos pais, perguntam muito pra gente, né, Sula? Deise, as aulas do meu filho vão voltar, o que você acha? Deixo ou não deixo? Gente, isso é uma... Primeiro, Kid Coach já não dá a resposta pronta. E sendo uma questão dessa, de risco de vida, aí que a gente não vai opinar mesmo, né? Então, alguns pais decidiram não levar e alguns pais decidiram levar. Alguns pais decidiram não levar e dali uma semana não aguentou, uma semana, duas e levou, né? Por quê, gente? Porque os pais estão sobrecarregados, né? A gente não consegue trabalhar direito com o filho em casa o dia todo. Super acolho, super entendo. A questão é que parecia que isso ia ser uma solução muito boa, né? Resolveu, voltou ao normal. Seu normal. Só que aí é que a gente esbarra com que não voltou ao normal. Vou dizer o que é. Então, eu sempre falo, né? A Sula fez até essa chamada pra gente vir pra live, que eu falo assim, quem sobreviver à pandemia, né? Somos nós, graças a Deus, estamos aqui todos sobrevivendo. Quem tá aqui na live é porque tá sobrevivendo. Mas como a gente vai viver? Gente, tem dia, a gente super acolhe os pais, né, Sula? Porque tem dia que é sobreviver mesmo. É aquele dia que você fez uma tarefa atrás da outra, empurrou com a barriga, você chega meia-noite e fala, gente, eu nem sei como eu cheguei aqui. Um dia ou outro vai ser assim e tudo bem. Mas não pode ser todo dia assim. Por quê? Porque senão, é o que eu falei, já vai fazer 2 anos. Tem criança, gente, que eu atendi por um outro assunto e agora, quando a família me procurou, a criança está enorme de gorda, está obesa, está com taxa de colesterol ruim. Por quê? Porque a gente achou que essa porcaria dessa pandemia ia durar 3 meses, 6 meses no máximo. E aí, quando ela está durando 1 ano e meio, imagina eu comendo mal 1 ano e meio. Né? Então, a coisa se perdeu. Imagina não querendo estudar seu EAD durante 1 ano e meio. Aí volta para o presencial agora. É normal? Não. Então, vamos falar disso. Então, o que aconteceu com as crianças que estão voltando? Primeiro, elas acharam que ia encontrar a escola que elas conheciam. E não é a escola do jeito que elas conheciam. Ok? Por quê? Porque às vezes não pode encher a garrafinha de água no bebedouro por causa de riscos de contaminação. O melhor momento para eles é o recreio. O recreio está totalmente circunscrito a regras ali. Então, ele não pode abraçar o colega, brincar, suar, correr junto, né? Teve um clientezinho meu que falou exatamente isso. Não foi bom voltar para a escola, não pode correr. Olha como essa frase é simples e é forte para eles, né, gente? Porque é da natureza da criança correr, ir ao encontro do amigo, né? A outra falou para mim, eu nem posso, tia, ir na mesa da minha coleguinha, da minha amiga.
Então, assim, eles estavam com essa carga, né, além da saudade que estava tudo mais, e agora está tudo diferente. Outra coisa, a professora está dando... Pra gente já é difícil, né? Pra gente é difícil. Pra gente já é difícil. Outra coisa, o professor está dando aula ali, normalmente tem uma galera em casa, que a maioria das escolas aqui voltou misto. Então, tem uma galera em casa e tem uma galera presencial, porque não pode encher a sala, né, por causa da aglomeração. Então, a professora está falando para uns ali na sala, mas também está ajudando quem está em casa, que está vendo essa aula ali, né, online. Gente, imagina, coitado do professor que está, né, numa jornada de novo, sempre o professor é sacrificado aí nas decisões. Enfim, então, tá uma loucura muito diferente. Então, essa criança, por exemplo, ela tinha um approach emocional ali com o seu professor. Ela tinha um contato, ela tinha um olho no olho, que às vezes não está acontecendo. Porque o professor está preocupado em olhar quem não está se contaminando na sala, dar o conteúdo e olhar mais quem está no online que ele precisa responder alguma coisa. Gente, é insano. Então, assim, o que mais alimenta a criança na escola? Gente, criança de 5, 7 anos, 8 anos, não vai para a escola amarradão para estudar, ok? Não é o normal, né? Criança, ok, gosta de... Criança que a gente diz que está bem, que está saudável, ela precisa comer bem, dormir bem, estudar, ter prazer com o estudo. Mas veja, se você perguntar para o seu filho o que ele vai fazer na escola, ele vai falar que ele vai no recreio, que ele vai jogar ping-pong, né? Que ele vai encontrar com os amigos, porque é a referência infantil, ele está nesse momento social e não no momento do racional, mor, do juízo, né? Muito grande, porque isso ainda não está desenvolvido nele, tá bom? E aí, essa interação, ela está muito diferente. E é o que eu percebo, né, de resultado agora recente de consultório e de consultório, não está alimentando as crianças. Então, esse social foi um pouco aberto, mas ele não está alimentando as crianças. Teve uma criança, por exemplo, que está na escala de ir para o presencial, diferente do melhor amigo. Então, quando ele vai, o melhor amigo está em casa. Quando o melhor amigo vai, ele está em casa. Gente, pra gente parece uma besteira. Mas para as crianças isso é muito sério. Você concorda? Você, como pai, você quer botar o seu filho para aula, né? Para ele voltar na rotina, para aliviar a sua rotina. Mas para ele, o que mais importa é que ele não está vendo o melhor amigo. Então, é isso que eu e a Sula queremos, né, hoje aqui com esse nosso bate-papo. Botar uma lupa, dar uma lupa para vocês botarem em cima da situação aí do dia a dia do seu filho. Gente, se tiver tudo bem, tá ótimo. Tem criança que tá tudo bem. Eu atendo criança que tá tudo bem. Voltou pro presencial e tá melhor do que estava no online, tá sentindo melhor. Mas o que me surpreendeu foi... Vamos ver se volta. Eu que travei aqui? Voltou? Foi, voltou? Não sei. Travamos, já voltamos. Vamos continuar então. Travou aqui. Aqui ficou rodando um pouquinho também. Não sei se foi eu ou você, não. Mas já voltou. Então, gente, tem criança que voltou e tá tudo bem, sabe, Sula? Mas é que eu acho que isso é o óbvio. Então, a gente não tá falando desse óbvio, mas tem também. Mas é que no caso dos meus atendimentos e outras mães, né, até amigas, mães de clientes que eu tô conversando, também se surpreenderam em ver que isso não foi a maioria, que muitas crianças estão com questões complicadas nesse retorno à escola. E aí, gente, não são questões graves, são questões desse momento difícil que a gente está vivendo. Só que se a gente olha e atua logo, seja sozinho ou se precisar já com a ajuda de um profissional, como é o caso da Sula, é meu caso, você não vai deixar aquilo virar um problemão e às vezes até uma patologia, tá? Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu dar uma lida no que o pessoal está colocando aqui. E aí a questão também, né, quando realmente começou, né, essa questão da pandemia, a questão aí do ensino remoto, né? Teve criança que se adaptou logo, né, que logo se adaptou online, mas tem criança que até hoje, né, eu realmente aqui com a minha pequena de 6 anos, até hoje eu estou nessa luta com ela, né, e aí realmente a gente está aqui prezando pela essa questão emocional, né, e trabalhando essa questão, porque ela gosta muito de estudar. E aí, se eu forço ela a ficar no ensino que para ela não está sendo confortável, né, como que vai ser no retorno? Vai ser pior ainda. Né? No entanto, ela chega, ela olha para os coleguinhas na tela, mamãe, meus coleguinhas não são de verdade. É doído, né, assim, gente? Tá todo mundo ali na tela, não é de verdade. É igual o desenho não é de verdade. Então, os meus coleguinhas que estão ali não é de verdade. Que coisa porque doida, eu não posso né? brincar, eu não posso encontrar. Então, assim, isso dói na gente, né? Sim. E a gente vê que eles estão sofrendo, e o quanto a gente precisa acolher essas crianças, né? O quanto é importante a gente fazer esse acolhimento,
Eu acho que a grande questão é essa, é a gente não achar que é bobeira, que é coisa de criança, e não espere que eles verbalizem por eles mesmos. Então, procure ajudar, procure, né, trazer, favorecer essa fala deles, né? A Sula falou essa frase da filha, a minha filha chegou e falou assim, mãe, a fulana, que é a melhor amiga dela, não vai ser mais minha melhor amiga, porque já tem mais de um ano que a gente não se vê. Entende, gente, o que é a dor da criança? Olha, e tem toda a lógica o que ela está falando. Ela não sabe se a melhor amiga é melhor amiga. A gente é adulto, a gente sofre, mas a nossa melhor amiga, se a gente continuou falando com ela nesse um ano e pouco, ela é a nossa melhor amiga, né? E até porque geralmente ela é a melhor amiga há muitos anos, ou alguma coisa assim. Então, você alimentou aquilo ali. E a criança não. Ela não teve como ficar falando com a melhor amiga. Eles ainda não sabem fazer essa manutenção. Então, veja, a vidinha deles, tipo assim, acabou meu mundo, né? Minha melhor amiga não é mais minha melhor amiga. É despersonalizante, gente. Assim, é sério isso, sabe? É muito Porque desconfortável. a criança perdeu dois pilares, né? Que é o social e é a escola. Sim. Né? Então, de repente, chegou a E teve pandemia, ela teve a perdeu os família coleguinhas, ela afetada, perdeu a né? E professora, teve a família, que é um outro pilar muito afetado. Teve o assunto muito saúde como afetado. um risco, né? Então, a gente trabalha o tempo inteiro com a criança, né? Para ela comer, para ela tomar banho, a importância da saúde, a importância da saúde. E aí, de repente, a saúde, que era uma segurança para ela, né? Porque normalmente criança tem segurança em relação à saúde, não é um idoso que está com N comorbidades e tal. E aí, ela perde essa segurança. Porque, tipo assim, nem ser criança é garantido mais para você ser saudável, né? Então, ficou muito complicado. Deixa eu ver o que tá aqui, ó. Tantas mudanças, a Zilma falou. Tantas mudanças na rotina podem gerar dúvidas e estresses. Daí o papel da escola e dos professores, não só em acolher e esclarecer as crianças, mas também em ajudar. Exato, Zilma. A importância disso é muito grande. Só que as nossas escolas, gente, também estão muito sobrecarregadas. Então, é difícil também para o professor fazer esse papel, e a gente super acolhe e entende isso. Só que aí, se ninguém faz, quem tem que fazer, gente? Os pais, isso não é uma opção para você. E se você não consegue fazer sozinho, sem problema, procura ajuda de um profissional. Não é uma coisa para sempre, é uma ajuda pontual, né? O trabalho que a gente faz com kids, né, Sula? Ele é de 2 meses e meio, se a criança for acima de 7 anos. Se a criança tiver menos de 7 anos, a gente faz em menos tempo ainda, porque os pais estão muito ali diretamente, né, com essa criança menor. A Denise colocou aqui, ó, a Denise contribuindo com a gente aqui com a vivência de escola. Não ir na mesa, não pode emprestar material. Às vezes há somente uma criança na sala presencialmente. Acontece isso, e aí a criança precisa lidar com isso, né? Observo na escola que a ansiedade por encontrar e socializar. Exatamente. Gente, não pode colocar o lápis na boca se tiver outra criança ali por perto, né? Então, assim, são pequenos atos que às vezes a criança bota um lápis para refletir, e mesmo o lápis sendo dela agora, hoje os professores, né, vão ter mais atenção sobre isso. Ela vai soltar aquele lápis na mesa, enfim. Então, é um cansaço ali redobrado. Deixa eu ver mais o que colocaram aqui. Foi. Oi, Carlinha. Oi, Ju. Carminha. Irmã Coach. J. Gruna, esse eu não sei quem é. Deixa eu ver mais quem. Seja super bem-vinda. Deise Mello já estava aqui, deve ter caído, voltou. Valiene, que saudade, minha querida. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, né, Sula? Essa semana, por exemplo, um menino que eu atendo, que antes da pandemia, ele tinha algumas ansiedades, né, que estavam canalizadas e a gente estava trabalhando. Durante a pandemia com EAD, o que ele fazia, gente? Ele mordia a gola da blusa, assim, ó. Sabe? Então ele ia comendo a gola da blusa. É importante, gente. E agora, com o retorno presencial, o que a mãe pensou? O que a gente pensou, né? Eu tinha noção de que talvez o buraco fosse mais embaixo, mas a gente até pensando positivamente pensou o quê? Maravilha, vai estar na escola, vai estar com os amigos, ansiedade, né? Mais dispersada lá e beleza. Não. O que aconteceu? Tem que ficar de máscara. E aí a criança morde a máscara. E veja, né? Na escola precisa trocar máscara de tempo em tempo. Então, assim, fica mordendo de nervoso a máscara, ele não percebe, gente. É como se fosse um roer-unha, né? É como se fosse um tique. Tem gente que morde a boca, tira a pelinha da boca, enfim. E aí ele vai mordendo a máscara. Aí troca a máscara, morde de novo. Então as máscaras estão ficando poídas, né? No lugar que não pode ficar, por questão de segurança.
Você percebe, gente? Então é muito complicado. Outro menino que eu atendo, ele ficou com resfriado e tal, e aí não podia mandar para a escola, né? Achava que não era Covid, mas até fazer exame, essas coisas que vocês sabem, não podia mandar para a escola. E aí ele ficou 3 vezes mais arrasado. E aí ele sabia que a escola estava aberta, mas ele não podia ir para a escola, né? E isso até melhorar demorou uns 15 dias. Então ele ficou abaladíssimo porque ele não podia ir para a escola. No caso, esse está se sentindo bem, está tranquilo indo para a escola. Agora estão tendo geralmente as primeiras provas, Sula, para quem voltou. Falando de meninos maiores, que eu atendo de 11, 12 anos, né, dentro do Kids, eles estão com dificuldades em nota. Por quê, gente? Porque o conteúdo, a expectativa da escola não mudou. O que é esperado que ele tire de resultado, o desenho da prova, não mudou. Em geral, ele não foi facilitado. O que está sendo facilitado para essas crianças é a compreensão da escola, né, a forma de levar ali o dia a dia. Mas, na verdade, a prova ela é muito parecida com a que se tinha antes. E, às vezes, essa criança maior não conseguiu acompanhar isso aí. Veja, para crianças que foram para o 5º ano, gente, ela teve no online toda aquela mudança, que só tinha um professor, né, às vezes 2, que tinha todo aquele apego, né, 3 no máximo, que era de português, matemática, religião, educação física. Aí ele foi para 10, 11 professores dentro do online. E agora, no presencial, ele está tendo que se relacionar com essas 11 pessoas que ele não conhecia. Que ele está conhecendo de uma vezada só nesse ambiente diferente, né? Que não dá para você ter uma proximidade física. Então, gente, é uma vivência muito esquisita. Por outro lado, olha, deixa eu só falar uma coisa para eu não esquecer, aí você me pergunta e a gente vai adentrando aí no que você quiser. Por outro lado, Sulinho, olha que interessante. A gente pensava que as crianças que fossem começar na escola fossem ter muito problema. Veja, estou falando de crianças que foram agora para o 1º ano, crianças que foram para o, né, seria o jardim de infância, enfim, crianças que estão saindo da creche escola ou crianças que nunca tinham nem ido para a creche escola. Então, elas estavam em casa com os pais, com o babá, né, com avós. Aí teve a pandemia, ficou todo mundo mais grudado ainda, certo? O que a gente pensou? Essas crianças vão sofrer muito para desgarrar desses pais. E está sendo ao contrário. Essas crianças estão se adaptando bem. E aí eu faço aqui alguns estudos, né, que eu estou sempre estudando, sempre pesquisando. Eu faço alguns estudos que têm alguns fatores que podem favorecer isso. Primeiro, a gente estava muito trancado. Então, esse prazer da criança de poder sair, tipo assim, ele se agarrou nessa oportunidade de sair. Entende o que eu quero dizer? Antes, o pequenininho que ia para a escola, né, ou para o início ali do fundamental, mas ele ia ao shopping, ele estava passeando pra caramba, ele viajava e ele queria ficar com os pais. Ele tinha um monte de coisa boa acontecendo. Agora não, eles estavam trancados. Então, eles estão indo para a escola e estão reagindo bem. Ou seja, a adaptação escolar dos pequenininhos, ela não está sendo muito problemática. Outro fator, a sala não está lotada. Porque como muitos pais mandaram e outros não mandaram, então uma turma de 30 e poucos, de repente, uma turma de 20 e poucos está com 10. Então, essa criança talvez não tenha tido um estranhamento tão grande, porque o volume de crianças é menor. Então, é um volume confortável de sociabilização, mas ela não se sente estranha, tão estranha naquele ambiente novo. Então, são fenômenos, gente, que a gente, como, né, pais e mães, de coaches profissionais e educadores, é importante a gente observar. E nessa observação, né, a gente, um pouquinho aí atrás que você falou, essa questão dessa criança se adaptar com relação ao conteúdo, né, de ter que fazer a prova. Ela antes, no online, ela estava dentro de casa. E dentro de casa, a criança não está na escola. É muito diferente o ambiente em casa dela, né, estar na escola. Então, muitas vezes, aquela criança não estava realmente se concentrando nas aulas, né, não estava realmente absorvendo aquele conteúdo. Né? Tava então, levando isso meia boca, né, Sula? Tava levando meia boca. Tipo assim, né? Só de corpo presente, né? Mas realmente não estava ali acompanhando, né? O desenvolver da Sim. aula, né? Digamos assim. E um outro ponto também que eu queria, né, que a gente falasse um pouquinho, porque muitas vezes os pais falam assim, mas meu filho está se adaptando bem, né? Até eu conversei com uma mãe nesse sentido de que a criança está bem. Ela não está reagindo, né? Ela está muito quietinha.
E aí o quanto a gente também tem que olhar para esse estar muito quietinha. Sim. Né? Se era uma criança que antes, né, era dinâmica, era de correr, de brincar, agora está muito quieta. Né? Isso também é algo que a gente precisa desse alerta. Às vezes o pai acha que porque tá quieta tá bem, né? E não é o caso, né? É que a criança que tá quieta, ela dá menos problema do que a que não tá, né, Sula? Para os pais, ela dá menos trabalho. Mas cuidado, gente, que às vezes é um trabalho sério que você vai ter lá na frente, porque esse alerta que a Sula deu é muito importante. Por isso que eu falei no início, né, Sulinha, da gente privilegiar a fala. Da gente privilegiar a fala. Eu lembro que um dia minha filha estava em casa e aí ela começou a ter uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma descarga exagerada para a situação que tinha acontecido. Eu não lembro agora o que é, mas vamos supor que ela quis comer alguma coisa e eu falei que não era a hora, não podia comer aquilo. Foi algo assim bem trivial de rotina. E aí ela começou a chorar, ela não é de chorar quase nunca. Aí ela começou a chorar e começou a fazer, sabe, aquela cena. E eu, naturalmente, eu percebi, eu falei, gente, isso está com uma carga emocional que não é da situação vivida agora. Não é uma birra porque eu não dei a comida que queria. É uma carga emocional que tá difícil de segurar, e aí veio a vontade do choro e já tá chorando por outra coisa. Sabe como é que é? E aí eu conversei com ela, acumulou. Né? Eu conversei com ela e falei exatamente isso. Falei, filha, a mamãe entende que você ficou chateada com isso, mas era alguma coisa, até que eu falei assim, não pode agora, mas pode daqui a pouco. Mas não vejo que nessa situação teve motivo para isso. O que você está pensando agora? Em que é que você está pensando? O que você está sentindo? E aí ela falou, ai mãe, eu tô com muita saudade dos meus amigos, eu já não posso estar com os meus amigos, agora eu também não posso fazer, sabe, agora eu também não posso comer o biscoito. Não tinha relação, mas aquele emocional dela, como você falou, estava com essa carga acumulada. Então é importante a gente observar. E eu vejo muito isso, a gente não para no dia a dia para dar importância para esse emocional das crianças, né? A gente fala muito de inteligência emocional, mas na prática, muitas vezes a gente não sabe nem conversar com o filho sobre isso. Então, o que você falou, Sula, deixa ele quietinha, que aí não tem problema e eu não tenho trabalho de conversar, porque eu também não sei muito conversar mesmo. E aí que a gente entra para ajudar, né, Sula? Se precisar, a gente ajuda aí a aprender a conversar, porque parece óbvio, eu não sei conversar com meu filho, é tão fácil, eu sei conversar, mas às vezes você não está alcançando, né, ele ali da forma que ele precisa, sabe? E eu vejo isso dentro de casa, né? Como que fez diferença, está fazendo diferença. A gente realmente saber ouvir a criança, né? Que é muito diferente da gente escutar e saber ouvir, né? E o quanto isso tem feito a diferença hoje, né? Da gente saber uma forma mais assertiva de escutar a criança, né? De atender as necessidades da criança, né? E quando a gente fala atender as necessidades da criança, não é a gente dar tudo, não, né? Que muitos pais pensam assim, não, eu preciso manter ali a minha autoridade, né? É um pouquinho também que a gente estava conversando sobre isso. Verdade. Né? De autoridade, né? E autoritarismo. Né? Então, assim, a criança ali ser submissa, né? Ela não ter voz, né? Então, o quanto essa criança não vai reprimir o que ela sente. Então, às vezes, alguma coisa que ela está querendo se comunicar ali com o pai, alguma coisa, né, que está incomodando, ela não tem essa abertura. Ela não tem voz, ela não tem essa abertura para essa comunicação, né? Não tem alguém que vá estar ali para ouvir ela, na essência, né? Vamos pensar, né, Sula? Isso que você está falando me lembrou o seguinte, me remeteu ao seguinte, a gente no dia a dia, a gente tem tempo para ficar ouvindo a criança, gente? A gente dá esse tempo, né? Não vou nem dizer se a gente tem ou não, porque isso é opcional, mas a gente dá esse tempo para ouvir a criança? Vou te fazer uma pergunta, responda aí para si mesmo, mas responda ela de forma mensurável. Dê um número. Quanto do seu dia você tira para conversar com a sua criança? Gente, a gente não tem esse hábito. Não se culpe por isso. Mas responda aí humildemente. Se você responder meia hora, tá bom. Se você responder 1 hora, se você responder 3, ótimo. Mas responde aí para si. Quanto tempo você tira no seu dia? Não é por semana, não, gente. Eu perguntei no dia para conversar com a sua criança. Por que eu digo isso? Porque quando ela estava na escola, ela conversava com o professor, com o coleguinha, com o vizinho que ia ir brincar de manhã. Quando a gente está na pandemia, principalmente para as crianças que estão mais reclusas, ela não tem com quem conversar. E aí ela vai para o eletrônico, etc, etc. Veja, você que é adulto, você está mais isolado, mas você fala com as pessoas o dia inteiro, você tem com quem conversar. Seja do trabalho, seja do seu estudo, seja uma vizinha que foi aí te falar do muro.
A criança não tem isso, sabe? Então, a gente não, por isso que eu falo que a gente não tem noção do impacto que é. Primeira vez que eu levei minha filha em algum lugar, quando abaixou os números da pandemia, eu fui num parque cedo de manhã, tipo 8 horas da manhã, fui num parque, tinha uns brinquedinhos, não tinha nenhuma criança, não tinha gente, tinha nada, né? Ainda ia ter movimento depois. E, gente, parecia que estava soltando boizinho na porteira. Eu abri assim, ela olhou e ela falou assim, mãe, eu posso ir ali? Mãe, eu posso não sei o quê? Mãe, eu posso, sabe? Como se fosse aquela criança pequena, mais dependente, ou até a criança que já é maior, mas é dependente demais dos pais e tudo pergunta se pode. Gente, ela não sabia onde botar a mão, não sabia como brincar, entendeu? E olha, isso porque a gente brinca muito em casa, é muito lúdico, mas era muito diferente daquele ambiente aberto que ela estava ali depois de muitos meses. Então, isso tudo tem reflexo. Denise colocou aqui, né? Foram muitas mudanças num curto espaço de tempo. Isso aí, Denise. Tudo está diferente na escola, né? Os protocolos, os sanitários, essa forma de socialização que é diferente. Talvez por isso, né, Deni, não seja tão difícil para as crianças novas que estão na adaptação, que elas não conheciam. Então, elas já estão conhecendo nesse formato. Quer ver outra coisa que também atrapalha, às vezes a gente não percebe, Sula? A nossa postura em relação à escola, a nossa postura em relação ao professor. Esses dias eu estava conversando com uma mãe, né? E aí ela falou assim, nossa, a professora da minha filha troca tudo. Ela fala que vai ser uma tarefa para um dia e é no outro dia, e é uma confusão, enfim. Eu não estou aqui julgando, estou só contando palavras para a gente trazer essa temática. Eu não sei se está muito crítico, se realmente a professora lá dessa vivência dela está exagerada. Mas, por exemplo, a professora da minha filha chegou e se confundiu numa coisa, né? Tipo assim, essa tarefa era para amanhã e aí, na verdade, era para hoje. E aí as próprias crianças falaram, né? Porque os pais estão organizando direitinho com as crianças falaram, não, tia, isso era para hoje. Não, gente, é para amanhã. Não, era para hoje. E aí ela falou, ih, gente, é mesmo, era para hoje. E aí o que aconteceu? As crianças riram, a gente levou aquilo com leveza, as mães levaram com leveza. Uma mãe entrou na hora, foi tão bonito, uma mãe entrou na hora e falou assim com ela, olha, a gente super entende, fica tranquila que a gente confia em você, a gente entende. Se você quiser, a gente faz amanhã. Gente, isso foi tão natural, tão bonito, porque quando a gente reage mal, quando a gente fala perto da criança, né? Às vezes a gente está conversando com um parente, ou você está conversando com seu marido, aí você fala, não, eu não aguento mais, a professora vai me deixar maluca, porque, pelo amor de Deus, cada dia fala um negócio. Gente, isso é muito nocivo. Esteja a criança indo para o presencial ou esteja no online. Por quê? Como eu disse, os professores estão sobrecarregados, a escola também está se adaptando a uma realidade que a gente não conhecia. Então, claro, se tiver demais, você precisa pontuar, mas seja generoso. E aí, o que você ensina para o seu filho? Que ele também pode errar, que você também erra, que o professor também erra, que ele também pode errar, ele não vai deixar de ser amado ou compreendido quando ele errar. É importante acertar, é importante se desenvolver, mas essa leveza, ela é fundamental. E às vezes a gente faz muita reclamação perto da criança e não percebe que aquilo ali vai dar um reflexo. Isso é muito comum, né, Sula, quando a gente atende cases de desinteresse pelo estudo. Às vezes o pai não percebe, gente, que ele está gerando desinteresse pelo estudo no filho dele. Ele acha que é malandragem do filho, que essa geração toda está assim. A gente prefere colocar na conta do outro. Né? E aí, quando você pergunta para o pai, a gente faz boas perguntas simples, né? Do tipo, qual a relação que você tem com a escola do seu filho? Como é a sua relação com a leitura? Às vezes o pai quer que o filho leia, mas ele não lê, né? Qual foi a última vez que você falou bem de alguém da escola para o seu filho? Sobre quem foi? A pessoa, E a gente está perguntando só para ajudar o pai a ter clareza. Me lembra uma história antiga, Sula? Que um cliente meu, ele falava assim, né? Eu não sei como meus filhos não gostam de trabalhar. Era um cliente de adulto, de coach adulto, e ele já tinha filhos maiores. E nenhum filho estava dando para o trabalho, vamos dizer assim, não estava envolvido com o trabalho. E aí ele falou assim, eu super trabalhador, minha mulher é super trabalhadora. Quer dizer, Deise, aí o exemplo não serviu para nada, porque eles não estão nesse caminho. E aí eu comecei a perguntar para ele o que ele falava com os filhos ao longo da vida sobre o trabalho. E ele foi observando, ele falou, nossa, eu só reclamava do meu trabalho. Eu colocava o trabalho como uma coisa pesada. Eu colocava o trabalho como uma coisa para ganhar dinheiro. Sabe, gente? Então, são códigos que a gente precisa perceber o que a gente está praticando no dia a dia aí com os nossos filhos. Beleza? O que vocês têm de dúvida dessa temática, gente? A Sula vai falando, enquanto isso, escreve aqui qual seria a dúvida que a gente possa ajudar vocês aí. Obrigada, Mari. Mariana Potiguara aqui agradecendo.
A Denise também. Brigadão, meninas. E hoje a gente vê, né, o quanto é importante essa conexão, né, da escola, né, a família com a escola com a família, porque realmente esses três pilares, né, a criança, a família, a escola. Então a gente realmente precisa dessa conexão, né, para favorecer esse ensino-aprendizado da criança, né, e não esse disruptivo, né, de um jogar na conta do outro, né, como você trouxe aqui. E como Né, isso o é quanto é importante, importante a né, gente Sula? trabalhar junto. Mas, assim, o quanto a gente faz pouco ainda por isso ainda está muito no nosso discurso, né? E pouco na nossa prática. Gente, com toda essa vivência que a gente teve agora, tô olhando aqui para baixo para ler os comentários, tá? Toda vez que a gente fala tanto disso, e no dia a dia a gente se propõe a fazer tão pouco, né? Eu vejo, às vezes a escola vai entregar algum material, não é? Aí a gente vai lá, tava no EAD, vai lá pegar o material, seja uma apostila, um livro, ou tarefas para fazer em casa. A gente não se relaciona com as pessoas da escola. A gente vai lá, pega o material, mal, às vezes dá uma boa tarde. E eu vejo outros movimentos. Eu vejo o pai que às vezes leva uma fruta, eu vejo o pai que às vezes tira 5 minutinhos ali mesmo de máscara para conversar com o professor, eu vejo o professor que dá um retorno, né, sobre aquela criança ali, o que ela está observando. Gente, não adianta só falar, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa, eu falava isso no início da pandemia, favoreça o contato do seu filho com o professor dele. Porque rapidamente... Porque se você pensar... Fala. Se você pensar o tempo que você deixa seu filho com esse professor, né? Agora a gente está no online, mas no presencial. Tem criança que fica o dia inteiro na escola, sim, né? Então, a maior referência ali depois dos pais é os professores, né? E o quanto a família precisa valorizar, sim, isso, né? Ter essa conexão, ter essa proximidade, porque nada, né? Não é um serviço, né? Que você fala assim, né? Faz aí. Gente, são nossos filhos, exato, né? Então, o quanto essa proximidade, essa conexão é importante. E assim, né, Sula, a gente sabe disso, a gente que trabalha com educadores e com famílias. Se a criança não tem aquele professor como uma referência, ela não se afeiçoa ao estudo ali, principalmente as crianças pequenas. Mas isso acontece com os jovens também. Eu atendo uma menina de 16 anos que ela falou assim, ela estava falando que estava fazendo aula com a câmera fechada, e eu estava fazendo boas perguntas, né, ajudando ela a ver que aquilo ali não era legal, não era o melhor aproveitamento para ela, não era respeitoso, né, com o professor que estava ali. E aí ela falou assim, Deise, eu posso falar a verdade? Eles dão graças a Deus. Eles não estão fazendo a menor questão que a gente fique com a câmera aberta. Percebe? Então, assim, é a leitura que ela fez. Eu não sei se era verdade, se não era verdade, não vou entrar nisso. Mas, tipo assim, o jovem não sentia que o professor fazia questão, e ela falou, não é um nem outro não, nesse caso, que era, né, já adolescente, eram vários professores. Ela falou, só tem uma professora assim, 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 e aí ela falou muito bem dessa professora. Então, eu acredito que, sabe, que tem a ver essa percepção dela, né, porque ela sentia isso de alguma forma. Então, às vezes até as regras da escola, elas não foram claras ou não foram bancadas. O que eu quero dizer com isso? Teve gente que eu atendi que eu perguntava, precisa ficar com a câmera aberta na sua aula? Ah, não sei, pode ficar ou pode não ficar. Então a consigna não estava clara. Ou, primeiro precisava ficar. Aí depois, como vários não estavam ficando, a escola abriu mão e aí não precisava ficar mais. Ou seja, a escola perde o poder aí. Perde o poder de referência. Como assim, né? E aí, às vezes, a gente, como família, perde a oportunidade de trabalhar um valor com o filho. E se você acha importante, se você não acha, tudo bem, valores da sua família. Não, Deise, eu não acho importante, sem problema ele ficar ali com a câmera fechada. Tudo bem, respeito. Mas se você acha importante, às vezes você não faz porque é trabalhoso lidar com isso com seu filho. É trabalhoso convencer o seu filho. É trabalhoso você dizer assim, filho, a gente pode dar um refresco de vez em quando, você pode fechar, a gente pode fazer combinados isso e aquilo. Mas para mim é inconcebível ter um professor ali, não estou falando de aula gravada, estou falando de aula ao vivo, ter um professor ali e não ter uma alma com a câmera aberta. Isso não combina com os valores da nossa família. É sério, só que às vezes a gente não adentra nisso, que é uma coisa que a gente gostaria de ensinar para o nosso filho, mas a gente não faz porque está dando trabalho. Deixa eu ler aqui o que trouxeram. E aí, como seria no presencial, né? Esse menino iria como para aula? Com caderno na frente do rosto? Exatamente. E fica, né, Sula? E realmente é o que você falou, e fica. É o que fica só conversando com o outro, é o que fica, às vezes, sentado presencialmente de lado para o professor.
né? Então acontece. Veja, gente, eu não estou falando de não flexibilizar, tá? Não estou falando de não deixar ele fazer uma aula da cama de vez em quando. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de radicalismo. Eu estou falando para você pensar quais são os seus valores, porque esse 1 ano e meio a gente precisava viver, continuar vivendo, passando valores para o filho. Não adianta eu falar assim, agora é pandemia, congela a educação do meu filho, ainda mais que estava sem escola. Aí mais ainda você precisava ser educador. Congela a educação, que depois da pandemia eu volto a educar. Não existe. Com certeza você está delegando aí essa educação. Carlinha botou aqui, né? Que bom ver você aqui, minha linda. Deixa eu ver aqui. Ela botou aqui muito pouco. Percebo minha impaciência, mesmo tendo o conhecimento que tenho. Carlinha, é o que eu falei, a gente é humano. Uma mãe que disser que nunca gritou, provavelmente ela não tem voz. Porque acontece, a gente vai perder a paciência, a gente vai perder a mão de vez em quando. Agora, de vez em quando é uma coisa. Se isso é a nossa forma de atuar com nossos filhos, é ruim. Hoje eu ajudava, né, uma aluna em supervisão, e ela trouxe uma fala que a mãe trouxe que foi muito bonita, né? Que a mãe falou assim para ela: eu não gosto do tom, né, que eu falo com a minha filha. Foi caso seu ou não, Sulinha? Foi seu? Ah, foi seu. Foi. Já nem lembro, porque já Foi. respondi tanta gente hoje. Então, caso da Sula. A Sula tá, né, arrasando nos atendimentos. A mãe falar isso, gente, é muito bonito. Tipo assim, olha como é reconhecimento dela, né? Como a Carla falou que agora, às vezes a paciência falta. E essa mãe falou: eu não gosto do tom, eu não gosto da entonação que eu falo com a minha filha. Olha que abertura bonita para trabalhar isso. Ela já identificou que tem um problema ali. E, gente, se não muda isso agora, às vezes vai uma relação sem harmonia, sem conexão para o resto da vida. Porque isso é tudo. Eu e a Sula estamos aqui, trabalhando, amigas. Se eu ficar todo dia usando uma entonação errada com a Sula, ela fala: cara, eu não quero mais contato com a Daisy. Só que quando você é mãe e filho, você não pode fazer isso. Então vai conviver a vida inteira no tom errado, né? Isso é bem importante. A Adri... Fica naquele... Pode falar. Fica naquela falta de vínculo, né? Falar assim, mas a minha filha não me escuta. Sim. Né? Mas será que dá para ela te escutar, né? Nesse tom que você está usando? Né? E a gente não está aqui, né, para julgar. Né? A gente está justamente para ajudar a encontrar novos caminhos e novas formas dessa família funcionar. Né? Para que todo mundo saia, né, saia bem, saia feliz. Né? E aí ela tomando consciência, falando desse caso aí, a mãe falando no final da sessão, né, que o quanto ela pode mudar esse tom de voz dela para que as duas saiam felizes da comunicação. Seja produtivo para as duas, né? Então, né? essa empatia, né, que seja para as duas. Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão, né, muito aí, que vem essa questão do autoritarismo, que a gente não dá voz para a criança. Né? E a gente pode, sim, continuar sendo autoridade, né, mas permitindo que a criança participe do processo, né, daquela situação, da rotina, do dia a dia, das decisões para ela própria. Né? E o quanto isso a gente já não vai favorecendo aí essa questão da autonomia, a questão da autorresponsabilidade, né? Que se a gente não trabalhar isso hoje, como que vai ser no futuro? E essa questão, né? Sula, a gente muitas vezes do autoritarismo, né? Ela cresceu muito mais, né, na pandemia. Porque a gente, pouquíssimas pessoas, acho, vão dizer que ficaram equilibradas durante a quarentena. Ou a pessoa já não era equilibrada, ou se era, provavelmente ela desequilibrou, porque teve motivos fortes para isso, tiveram motivos fortes para isso, né? De saúde, financeiro, filho sem escola e tudo mais, que você puder, perdas de familiares, etc. Então, veja, a pessoa estava difícil manter esse equilíbrio pessoal. Então, na educação dos filhos, o que aconteceu? Ou ela foi para o permissivo, ou ela foi para o autoritário, tentando manter esse limite ali na rédea curta. E era um momento que exigia limite, mas com amorosidade. Amorosidade, com limite, mas flexível. Só que ninguém estava muito nesse meio. Então a coisa ficou meio complicada. Então observa, se você achar autoritarismo, como a Sula está falando. Oi, voltou aqui. Então observa seu dia a dia. Voltou. Se o que a Sula está falando. Pergunta para você agora. Eu fui para o autoritarismo. Eu me vi aqui pegando mais firme em certos momentos. Aí, como que você quer mudar para vir para esse melhor equilíbrio de novo? Ou o contrário? Não, eu deixei correr solto. A Jane colocou aqui pra gente, a Jane aqui de coach. Não é nem delegar, né, desde a educação, ela colocou, é deixar pra lá. Teve gente que deixou pra lá. E aí o filho tá sem banho, tá comendo o que quer, tá fazendo malcriação com os outros, tá sem estudar, enfim. E aí precisa puxar para esse meio. O dia inteiro no eletrônico,
respondendo mal aos pais e tudo mais. A Betisa colocou aqui, essa questão da comunicação com os filhos é transformadora. Tenho usado as ferramentas do método, que é o método Kid Coaching, né, que eu e a Sula trabalhamos, nas minhas aulas e conversando com as famílias. Já vi grandes mudanças. Ai, Betisa, que legal, que lindo, fico muito feliz. E a Adriana perguntou assim pra gente aqui, Sula, ó, pergunta, vamos lá, eu e você respondendo. Como conversar com uma criança de 12 anos que não quer conversar? Então, é aquela criança que já está maiorzinha, que às vezes você percebe que não está bem, ou até que você quer conversar, independente de estar bem ou não, mas ela não quer conversar. Como é que faz? Vamos pensar aí como que pode ser? Coloquem dicas aí, gente, para ajudar a Adriana. É dica Kid Coach, tá? Não é resposta assim, aqui em casa eu faço assim. Não, não precisa falar assim. O que você acha que pode funcionar? Vamos pensar tecnicamente. Quem for mãe e não for Kid Coach, aí pode colocar aqui sua experiência, tá? Quem já é Kid Coach, eu quero chamar para exercício diferente. Como que pode ser para favorecer a conversa com uma criança de 12 anos que não quer conversar? O que você diria aí, Sula, para a Adriana, enquanto o pessoal vai colocando aqui alguma dica? Adriana é Kid Coach? É, Adriana é Kid Coach. Super excelente Kid Coach. É que ela tem uma filha variando aí na cidade. Então, às vezes acontece isso, não quer conversar, né? Acontece. E como que a gente ajuda? E aí, buscando as boas perguntas, como que tá? Nem com as boas perguntas não tá fluindo? Acho que não. É porque, na verdade, não é que... Porque, assim, a Adri sabe super boas perguntas. É que ela nem quer conversar a conversa, né? É um pouquinho antes, pelo que eu tô entendendo. Ela não tá... Deixa eu ver aqui se o pessoal escreveu alguma coisa. Não, ainda não. Oi, Diego, seja bem-vindo. Quem quer ajudar aí, Adriano? Ó, Sula, vi que o pessoal não sabe, que não tá tendo sugestão, então a gente vai responder, tá bom? Para poder ajudar, e aí é bom que a gente vê que tá todo mundo aprendendo junto coisa nova. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, por que você quer conversar? Você precisa ter essa pergunta respondida para você. Se nesse momento você gostaria de conversar, que você acha que ela está precisando, você acha que seria bom, mas não é nada super importante, talvez você que esteja com muita vontade de conversar. Então, observa seus motivos, tá bom? Primeira coisa. Que às vezes também a gente fica com uma ansiedade com os filhos quando eles vão crescendo mais, que eles ficam mais no cantinho deles, tá bom? E a questão desse acolhimento também, né? De acolher que às vezes naquele momento a criança não quer. Sim. Né? E se não tiver nada de importante, tá tudo bem, deixar ela ali no cantinho dela para ela refletir. Perfeito. Né? Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa desse tempo e a gente fala, nossa, só quero ficar aqui quietinho um pouco, né? E tá todo mundo ali na cabeça, né? Exato. Então, às vezes, simplesmente, se não tem nada, né, além do que seria, igual você falou aí, de urgência, dá essa oportunidade da criança, né, ter o tempo dela, né? Eu atendi uma menina que a situação dela era essa, a mãe tirou até a porta do quarto. Eu lembro, gente, olha que clássico. O tempo todo ali, né, com o irmão não dava essa liberdade para a menina. Uma menina de 11 anos e não ter essa liberdade de ficar no próprio quarto. E o que ela queria simplesmente era o momento dela ali, de ler uma revista, né, de ficar deitada na cama dela, que seja 5 minutos brincando com os brinquedos dela sozinha. Sim. Né, e ela não tinha essa liberdade, ela não tinha esse tempo sozinha. Então ela tinha que estar o tempo todo respondendo a tudo, e ela não tinha esse momento para ela. Muito legal. Então, ó, vamos lá para a gente amarrar a questão, que eu quero responder essa, Sula, e deixar você fazer o fechamento aí, porque a nossa hora já avançou, para dar tempo de salvar a live, tá bom? Teve algumas pessoas que falaram com a gente que não dava para ver e pediram muito, né? A gente teve muito pedido de gravação. Então, vamos lá, gente. Já falei, né? Adriana aí, todo mundo que estiver vivendo algo parecido. Primeira coisa, ver se realmente precisa conversar. Se não precisar naquela hora, né? Respeita e acolhe. Fala, filha, eu entendo que você não queira conversar agora, só que depois que acolheu, que é o que a Sula falou, faz o quê? Que a gente que é aqui de coach faz o quê? Marca uma conversa com ela. Eu entendo, então, que você não queira conversar agora. Quando pode ser? Que horas vai ser? Que dia vai ser? Ah, mãe, mas tem alguma coisa importante para você marcar? Não, é porque já é, por exemplo, a terceira vez que eu te chamo para conversar. E aí acaba que você não está com vontade e eu quero respeitar. Mas não dá para não estar com vontade sempre. Quarto item, gente, ser claro. Ser claro com esse jovem, eu faço questão de conversar com você. Não dá para não querer conversar sempre. Porque principalmente o pai do adolescente, né, ele vai
transitar entre respeitar e adentrar. Ser pai de adolescente é isso. Respeitar e adentrar. Por quê? Se você sempre respeita, ele vai ficar trancado no quarto, às vezes, 24 horas. Não vai vir fazer refeição, não vai conviver com a família, certo? Eu falava hoje com uma mãe que me chamou exatamente por isso. Ela falou que não consegue ver o filho praticamente. Por outro lado, adentrar, né? Então, respeitar, como a Sula falou, poxa, deixa a porta do quarto, né? Porque senão não tem o mínimo. Agora, ensinar o que é ter privacidade e falar, filha, agora não é momento da privacidade, agora eu preciso saber o que aconteceu, agora eu quero te ouvir. Não, agora todo mundo vai comer junto. E que horas que a gente vai se divertir junto? Quanto que a gente vai sair? Porque senão é aquela criança jovem que não sai mais para casa dos avós, não quer mais sair com os pais. Isso é normal da adolescência. Ele vai sair menos com os pais, mas ele precisa sair em alguns momentos, tá bom? Então, Adri, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, senão é só chamar lá no privado do Insta. Eu já vou me despedindo e a Betisa perguntou aqui, será que perguntar sobre a rotina, puxar um assunto diferente, ajuda a puxar uma conversa? Sim, mas eu diria para ser um assunto agradável. Se a pessoa não está querendo conversar, Betisa, se parecer que vai falar do banho que ela não está tomando, não seria a melhor hora, tá? Mas pode sim puxar uma temática diferente para atrair ela para um bom bate-papo. É isso aí, Sulinha. Tamo junto. Isso aí. Então é isso. Já vamos finalizando aqui, né? Porque o tempo aí já passa rapidinho, né? Muito. A gente marca outros momentos. Foi muito bom, contribuiu bastante com a gente aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Né? A gente deixa gravado para o pessoal que não assistiu poder assistir. E agradeço demais aí a oportunidade, né, de você ter vindo aqui para falar um pouquinho para a gente. Agradeço demais, muitíssimo feliz por isso. Eu agradeço demais também. Você sabe o orgulho que eu tenho do teu desenvolvimento, do teu trabalho. Quero deixar aqui para o teu público que eu indico demais, gente, o trabalho da Sula. Então, não se sinta mal, pai e mãe, gente, está difícil pra gente. Eu e a Sula também somos mães, a gente sabe. Às vezes a gente procura uma outra colega aqui de coach para favorecer a gente em algum assunto. A maioria a gente resolve, porque né, a gente tem essa experiência de trabalho. Mas a gente também pede ajuda se precisar. Então, acho que essa questão, né, da gente ser uma comunidade de mães, assim, da gente se apoiar, da gente querer ver o melhor para a família, da gente querer valorizar, né, o que já são nossos valores, isso não se perder por conta desse mundo de ponta cabeça aí, é muito importante. Então, conta com a gente, chama aí no privado e, se você puder, replica essa live para alguma mãe que você acha que vai pegar, nem que seja uma dicasinha dessa e já fazer ali um carinho no coração dessa amiga que trocou alguma ideia com você, dessa prima. Replica aí pro pessoal, tá bom? Gente, quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, tá bom? Deisilane Psi e a Sula também, pra gente continuar ajudando vocês em outros dias aí com outras temáticas, tá bom? Obrigada! Beijo! Obrigadão. Parabéns, Sula! Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, quando terminar tchau, aí, tchau. vai perguntar se quer salvar, só botar pra salvar. Beijo! Beleza. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Tchau. irmãs coach. Thalita Lopes, Natália, Tainara, Evelise. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau. Como que eu termino aqui? Deixa eu ver como é que você faz aí. Ai, ai, ai. Fecha ali em cima a live. Tem alguma coisa assim, sair, fechar a live. Aí quando você fechar, ele vai perguntar se quer salvar. No xizinho aqui mesmo? Direto no xizinho? Tenta no xizinho. Tem alguma outra coisa escrita? Não, né? Então vai no xizinho e vamos torcer para salvar. Aí vê o que ele vai te perguntar aí, tá bom? Beijo. Encerrar o vídeo. Isso, encerrar o vídeo. Tchau. E aí ele vai pedir para salvar. Tchau, meu amor. Tá, beijo.